Bom dia a todos os membros da nossa Academia da Alta Produtividade. Hoje é 17 de abril de 2023. Metade do mês de abril, metade das expectativas do mês já estão se indo. E o momento agora é de olhar as chuvas, principalmente no Centro-Oeste. Eu nunca vou esquecer, quando a gente fala Centro-Oeste, eu nunca vou esquecer também do Paraguai, do oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, o oeste do Rio Grande do Sul, o nordeste brasileiro, onde tem a segunda safra nesse momento. Mas o objetivo é a gente discutir muito essa questão das chuvas que vão acontecer para as culturas que estão no campo, principalmente a cultura do milho, obviamente, que está em pleno desenvolvimento, mas que as notícias não são muito boas aí com relação às chuvas agora para frente. Bom, antes disso, o nosso tema principal, o presidente Lula, nessa última semana, esteve na China discutindo vários acordos e que são acordos que podem preocupar muitos, mas, por outro lado, são posições que precisam ser muito bem pensadas. Eu faço uma sugestão que vocês escutem o ponto crítico que vai sair hoje, segunda-feira, onde nós discutimos aí junto com o Eduardo, junto com o Cassiano, um pouco mais a respeito desse tema e que precisa entrar dentro da nossa pauta de discussão. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, a China é o nosso principal parceiro na produção na compra da nossa produção de grãos. Seja milho, seja soja, milho mais recentemente, mas a soja principalmente, carnes. Então, nada mais lógico do que nós termos acordos com o principal comprador, nosso principal cliente, quando nós falamos do agro. A questão toda é como que isso vai ser adotado em acordos e que nós não vamos sair prejudicados disso. Essa é a grande questão. Agora, nós fazemos acordos com o principal cliente, isso é mais lógico que já deveria ter acontecido há muito mais tempo, sentado, discutindo, fazendo um plano a longo prazo. Então, eu não vou entrar em tantos detalhes, quero que vocês vejam lá no ponto crítico, a gente coloca um pouco mais de crítica, lá é o lugar para a gente poder discutir um pouco mais alguns outros pontos, mas eu trago aqui a importância dentro do agro. E eu vi esse final de semana aí rodando o WhatsApp, um monte de bobagem, que a soja estaria R$ 85, preço para frente. Pessoal, não tem nada disso, não é isso que está acontecendo. Vamos clarear. É óbvio que existe preocupação, sim, existe preocupação aqui em todo, mas vamos tentar olhar realmente o que é real dentro da nossa expectativa, tá bom? Então é isso que nós vamos estar fazendo aí nessa discussão. Muito bem, para a gente ir para frente, vamos ver um pouquinho a questão do clima. Você vai ver aí a precipitação acumulada na esquerda os últimos 10 dias e na direita os últimos 30 dias de chuvas que aconteceram no Brasil. Você vê então pouco menos de chuva nesses últimos dias aí no sul do Brasil, agora está em momento de colheita, já a região nordeste, que a gente vem conversando aqui, que vem preocupando bastante aí o que pode vir a acontecer com as chuvas antecipadas. E a gente vê que muitos lugares do centro-oeste tiveram boas chuvas, principalmente nessa última semana. Na esquerda a gente vê esse verde mais claro, verde mais escuro, que isso demonstra aí a quantidade de chuva programada. Com relação aí às temperaturas do Oceano Atlântico, Pacífico, o pessoal já está falando de El Niño. Nós não estamos ainda em influência de El Niño. Nós precisamos deixar muito bem clara essa situação. Semana que vem nós vamos ter o nosso Conexão Pro, eu vou trazer mais informações, mas nós estamos em processo de mudança sim, mas o pessoal que está querendo se adiantar, querendo trazer algumas coisas aí que não são reais. Então vamos com calma nessa história aqui, tá? Nós ainda não temos essa influência dentro do nosso dia a dia, E podemos ver o resfriamento do Oceano Atlântico aí no litoral gaúcho, catarinense principalmente, que é o que trazem
as chuvas. E falando de chuvas, trazendo aqui o NOAA, a gente pode ver aí com uma previsão essa semana de boas chuvas, principalmente em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Paraguai. Essas são as principais regiões dessa semana, e semana que vem já está mostrando pouquíssima chuva. Esta e semana que vem, quase só em algumas regiões específicas, chuvas no Mato Grosso. Isso é o NOAA, né? Esses são os americanos aqui. Porque quando a gente olha o mapa do INPE, né, o mapa brasileiro, a gente observa aí que não é bem assim. Nós devemos ter chuvas no norte do Rio Grande do Sul, deve ter chuvas em Minas Gerais, lá no Maranhão, Piauí, Mato Grosso, em partes do Mato Grosso, Tocantins, Goiás também. Então está tendo essa expectativa aí com relação a essas chuvas. Não é grandes quantidades de chuvas, mas existe sim essa expectativa dessas chuvas acontecerem nessas regiões. E o que todo mundo está preocupado, né? Vai baixar a temperatura? Eu trago aqui o mapa dessa nossa próxima quinta-feira, sexta-feira. Nós estamos aí com as temperaturas mais baixas. Essas temperaturas devem vir, né, aqui até São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, beirando Goiás, temperaturas noturnas muito baixas, né? Ainda não são temperaturas, claro que nas serras, temperaturas negativas já podendo chegar, mas nessas regiões aí temperaturas baixas, principalmente à noite, durante o dia já sobe, então não são nada para apavorar. O que dá para se dizer é o seguinte, não é nada de chuva, nada de temperatura que vai acabar com alguma lavoura, mas só para a gente alertar que a temperatura baixou. Nesse último final de semana, no sul do Brasil, já tinha temperaturas mais baixas, e agora nós teremos também em outras regiões essa diminuição da temperatura. Indo para falar um pouco sobre mercado, aí nós estamos sem o preço do trigo na Argentina, que está fora de preço, mas nós já tínhamos visto nessas últimas semanas baixar o preço de trigo lá na Argentina. E o que mais a gente viu nessa última semana foi justamente o preço, o dólar, né, baixar violentamente, aí, baixar de R$5. Isso não é não era o que era desejado para nós produtores. Obviamente que nós queremos sempre o dólar mais alto possível, porque é isso que vai fazer com que a gente tenha, então, preços melhores. Então, nós estamos numa expectativa muito ruim com relação aos preços. Então, eu queria comentar um pouco, para sair um pouquinho daquela questão dos WhatsApp, né? Nós temos 3 situações, vamos lembrar que nós temos 3 situações que definem o preço da soja no Brasil. E vai continuar sendo isso por um bom tempo, pessoal. Vai continuar, não é assim que vai mudar, fez um acordo com a China, isso vai estar mudando. Não é assim que funciona o barco dessa forma. Tá? Então o Lula não tem esse poder todo de mexer no mercado, como muitos colocaram em WhatsApp esse último final de semana todo. Então nós temos que ver a conjuntura. Tá? A gente pode não gostar do governo que está aí, eu particularmente não sou fã desse governo, pelo contrário, mas a gente precisa pontuar para a gente saber qual que é realmente o problema que está acontecendo. Por que o dólar baixou, né? Por que houve entre aspas, uma valorização do real? Primeiro, é que o mercado está vendo com bons olhos as mudanças econômicas no Brasil, ou pelo menos olhando o seguinte, aquele PowerPoint que o Haddad fez, tá bom, nós vamos dar um voto de confiança. Não é que tá todo mundo dizendo que vai ser perfeito, mas eles estão dando um voto de confiança para o PowerPoint que foi feito. Nada mais do que isso. Porque eu não acredito que nós vamos ter muito problema com relação àquele plano todo, mas o mercado financeiro está vendo aquilo ali como, opa, tá bom, temos algum plano pelo menos. Não estou dizendo que eu gostei do plano, acho que não. Acho que o plano é muito fraco e vai estar envolto de aumento de receita, e esse aumento de receita tem certas situações que vai onerar a produção, e quando onerar a produção, vai ter empresas que vão sair do Brasil. Foi o que aconteceu na Argentina. Então não é assim, é só desonerar, tem setores que precisam tirar os impostos e agora tem que voltar os impostos.
Se voltar os impostos, vai ter empresa que vai sair do Brasil, porque o custo do Brasil é muito alto. E outro, que possivelmente eles vão querer taxar a área agrícola. Eu não acredito que seja 2023, mas 2024 ou 2025, eles vão querer fazer essa taxação. E nós precisamos trabalhar em cima disso para não acontecer. Então, o dólar está em função, primeiro, dessa realidade. Segundo, do mercado mundial. O que aconteceu? Alguns números americanos que viram que está aumentando os juros, né? Não só os juros, mas também a inflação, fazem com que haja uma, entre aspas, desvalorização do dólar. Então, o que a China está fazendo hoje com o mundo vai fazer com que o dólar seja mexido para baixo. Tá? Então, olha, preste bem atenção no que está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento de mudança de eixo financeiro muito forte, que já vinha pintando já nos últimos anos. Né? A China hoje é o lugar onde se tem mais dinheiro, a China foi o lugar onde os americanos foram buscar recursos financeiros. Então, a partir do momento que a China joga as cartas, é lógico que ela faça essa mudança que ela está querendo fazer com alguns países, de colocar a sua moeda, o yuan, como uma moeda de praxe. Né? E aí, o que acontece? Se o yuan ganha fortaleza nessas negociações, o dólar perde. O dólar vai perder valor. Então, pessoal, nós estamos nessa situação aqui sim, tá? E não adianta de culpar um A, B ou C. Isso é uma mudança muito forte, muito grande, e que nós vamos ver cada vez mais isso acontecer. Por isso que eu vejo, tem um lado bom dos acordos com a China. A China é o nosso comprador de grãos, eles dependem dos nossos grãos. Então, se daqui a pouco nós vendemos por yuan, real yuan, e não via dólar, é óbvio que a China vai dar preferência para o nosso grão, em detrimento ao grão americano. Então, é isso que vai estar acontecendo. Essa é a parte boa. A parte ruim é que não se pode comprar briga com os Estados Unidos. Essa é a questão toda, que isso vai fazer com que haja uma compra de uma briga. Daqui a pouco a China compra menos dos americanos, mas eles não são bobos também, os chineses não são tão bobos assim, vão continuar buscando lá. Então, o primeiro ponto é dólar mais baixo pela circunstância mundial que nós estamos tendo. Segundo é Chicago e prêmio. Chicago, nós vamos ver que nós estamos praticamente abaixo de 15 dólares o bushel. Então, 15 dólares o bushel vai fazer com que a gente tenha aí uma diminuição dos preços dos preços que nós gostaríamos da soja, né? Então, 15 dólares o bushel não é preço ruim, não é preço ruim. O grande problema hoje se chama o terceiro fator, prêmio, que essa última semana chegou a 140 pontos negativos, ou seja, o mercado, as empresas que estão vindo comprar no Brasil, estão pagando 140 centes de dólar por bushel a menos do que Chicago. Por quê? Porque nós temos um excedente de produção no Brasil. Nós temos muita soja produzida, tirando o Rio Grande do Sul, que sofreu uma safra catastrófica novamente, mas o resto do Brasil tem uma super safra. E essa super safra foi uma das safras menos vendidas antecipadamente. Praticamente tinha-se um número que até o final do ano passado tinha 30% da soja vendida somente. Ou seja, chegou agora no momento da colheita, que todo produtor precisa de recurso, precisa de dinheiro para poder fazer seus negócios e a máquina girar, precisou vender o produto. Teve um excesso de oferta nesse mercado. Então, esse excesso de oferta, o que o comprador está dizendo? Tá bom, eu compro. Eu vou comprar mais baixo, senão eu compro do teu vizinho. Então, isso não tem nada a ver com o governo brasileiro, governo chinês, pessoal. Não vamos confundir as coisas, isso faz parte do mercado. Isso faz parte do mercado. E quem não entende isso deve sair do negócio. Não está sabendo entender como que funciona todo o processo. Então, infelizmente, nós estamos com essa questão negativa, sim, mas nós temos que saber o porquê disso e não ficar culpando quem não faz parte desse porquê. Resumo da história, nós vamos ter soja com preço baixo, sim. Se nós pegarmos a 15 dólares o bushel, menos 140, né?
140 cents, nós estamos falando a soja em torno de 13,50 dólares o bushel. 13,50, nós estamos falando mais ou menos aí a 30 dólares o saco da soja para nós. Então, 30 vezes 5 seria 150 reais. Como está abaixo de 5, nós vamos ter soja aí de 130, 135, talvez até um pouco abaixo de 130 reais. Infelizmente, essa é a nossa realidade aqui, e não adianta a gente ficar culpando A, B ou C, nós temos que saber lidar com isso. Você sabe que eu não gosto de ficar falando isso, mas eu estou falando desde novembro, dezembro do ano passado. Pessoal, cuidado com as suas contas, cuidado com o valor da soja. É normal nós chegarmos em março, final de março, e nós termos preços mais baixos da soja, porque é momento da colheita. Cuidado com os negócios com fertilizantes. Não adianta agora o fertilizante baixar mais em reais se nós não temos preço também, preço de troca. Tá? Não criem ilusão sobre isso. Tá? Então, eu não tenho bola de cristal, mas a gente olha muito o que vem acontecendo para a gente poder discutir um pouco mais com vocês. Tá bom? No mais, vamos olhar isso aí com olhos mais frios, né? Sem emoção, pessoal, porque com emoção a gente acaba se perdendo na visão. Tá? Então, nós já passamos por crises, nós estamos com um momento, sim, de possível crise, mas vamos ter que olhar e fazer os nossos negócios da melhor maneira possível. Tá bom? Com isso, desejo a todos uma ótima semana e até segunda-feira que vem.